Sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje a gente vai falar da série mais assistida da Netflix, que é a Squid Game ou Round 6. Nós vamos falar de toda a intenção da direção com as cores, com a iluminação, algo que eu não vi ninguém aqui no YouTube falando ainda. Na verdade, algumas coisas o Otávio lá do Super 8 sacou igual a mim. Eu já tava pensando nisso e quando ele lançou o vídeo eu falei, caraca, uma outra pessoa também percebeu as coisas que eu percebi. Então eu vim discutir isso aqui com vocês. A importância dessas cores dentro da série e quais sensações elas causam na gente. Pra quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Lorena Rodarte, estilista, CEO da marca Streetwear Jama. Então fiquem até o final desse vídeo pra descobrir muitas coisas junto comigo. Primeiramente, eu quero falar pra vocês já deixar aquele like nesse vídeo, se inscrever no canal pra não perder nenhum dos próximos vídeos e pra ajudar a gente a trazer cada vez mais conteúdo de qualidade pra você. Então bora logo pra esse vídeo, roda a vinheta que até eu tô ansiosa. Então, gente, desde que eu tava na faculdade e eu fiz uma matéria dentro de cinema, que era direção de arte, eu passei a enxergar filmes e séries de uma outra forma. Então, quando eu já me proponho a ver, eu já começo desde o início a prestar atenção nas intenções da direção, o que eles querem causar em mim e nos telespectadores que estão assistindo, né? E eu comecei a entender que tudo que tem ali na série é intencional, visualmente falando, né? Quando a gente tá falando de cenário, de cores, de iluminação, tudo isso é pra passar uma sensação pra gente. E Squid Game faz isso a ponto de deixar a gente em tamanha ansiedade que a gente não para de assistir um episódio atrás do outro. Eu não sei se com você foi assim, mas comigo foi demais. Eu assisti, eu acho, em 2 dias aquela série. E eu vou deixar aqui um alerta que se você ainda não assistiu, não continue esse vídeo. Vai lá assistir primeiro e volta aqui pra ver esse vídeo, porque esse vídeo vai conter alguns spoilers até das cenas finais aqui da série. A primeira coisa que eu quero falar, assim, eu não sei se eu vou ir falando numa ordem de linha do tempo, mas eu vou ir falando conforme as coisas que eu prestei atenção primeiro e tudo mais. E algumas coisas que eu tô falando aqui, como eu disse lá no início, o Otávio do canal Super 8 também percebeu e colocou no vídeo dele, o que me surpreendeu muito, porque eu ainda não tinha visto nenhum youtuber falando sobre isso. E então eu gostei de saber que alguém também percebeu algumas mesmas coisas que eu. Eu vou começar falando com relação às cores das roupas, que eu acho que é o que mais tá famoso, assim. A gente tem aqui um vídeo onde a gente falou do significado das cores, que eu vou deixar nos cards pra você, assim que acabar esse vídeo, ir lá assistir o nosso vídeo de significado das cores e você vai entender até melhor o que eu tô falando aqui, que é: determinadas cores servem para causar determinados sentimentos na gente. Então, cada cor gera alguma coisa na gente, algum sentimento, alguma emoção. Então, nós temos ali os jogadores que vão para aquele jogo em troca de dinheiro, todos eles super endividados, e quando eles chegam lá, é colocada neles uma roupa verde. É meio verde, meio azul. Tá entre esses 2 tons. E o que isso significa? O que nós falamos lá no vídeo que o verde significa? Ele significa uma certa tranquilidade, esperança, né? Que já é, assim, um conceito aqui no Ocidente muito popularizado, que o verde é a cor da esperança. E prosperidade. Vocês lembram que a gente falou que sempre que o dinheiro é representado, ele é representado no verde? Então, os jogadores estão ali de verde. E a gente precisa lembrar que um deles vai sair dali, sei lá, bilionário, milionário. Eu acho que de wons para reais sai milionário. Então eles estão ali de verde. Aquela cor é verde, gente, do uniforme. Tá, tem um pouco de azul naquele tom, mas ele tá mais pro verde. Então isso tem essa representação. E outra coisa que eu pude prestar atenção, que nós também falamos lá no outro vídeo e aconteceu na série, é que o verde é a cor oposta ao vermelho. E isso tem significado em 2 coisas. Primeiro, na roupa dos, como que eu falo, operários, que eram quem trabalhava no jogo e quem eles tinham que obedecer, quem dava as regras ali pra eles e quem matava eles também. E segundo, com o sangue deles, porque quem assistiu a série aí sabe que quando eles jogam o jogo, quem vai perdendo vai sendo executado. Então aquele vermelho do sangue que cai na roupa, ele
é meio que ofuscado pelo verde, porque se a gente for pensar, é super violento, assim, uma sangueira danada. Então, com isso, o verde dá aquela ofuscada no vermelho que a gente tinha falado. E uma outra coisa que eu acabei ouvindo depois que eu gravei o vídeo das cores é que, além disso, o verde com a cor do sangue, em cirurgia, por exemplo, quando o médico tá de verde fazendo uma cirurgia, é por um outro motivo, ou verde ou azul, né? Que são os scrubs, a roupa cirúrgica. É para evitar de dar algumas sombras, de ficar olhando para um vermelho muito intenso. Quando o médico vai olhar para algum outro lugar, ele vê alguns fantasmas, algumas sombras, assim, por causa da força da cor, né? Então o verde tira isso. O verde ajuda a não ter essas sombras, porque quando você tá vendo lá muito vermelho, quando você olha para outro lugar, a sombra que vem é verde, que é a cor contrária. Então, quando você tá com a roupa verde, aquilo ali já não aparece mais. Então, aquilo poderia ser algo que desconcentrasse, né, os jogadores e tudo mais. E como eles queriam um jogo totalmente justo para todo mundo, eu acho que essa foi uma cor, assim, que a direção escolheu perfeitamente para estar ali no lugar. A outra coisa, fora esse primeiro conceito que a gente tinha falado lá no vídeo, é o uniforme dos operários, que contrasta com o uniforme dos jogadores. E uma outra coisa é que o vermelho, a gente já tinha falado também, que é sinal de quê? De alerta, de perigo. Sempre que a gente vê uma cena assim que quer alertar um perigo, ou uma certa sensualidade também, mas apesar que aqui esse não é o caso é mais a questão de perigo mesmo e de oposição ao verde. O vermelho tá nessas situações, então nesse caso o vermelho também no macacão lá dos trabalhadores, das pessoas que ditam as regras do jogo, também tá impecável, ficou muito legal. E eu também vi pessoas falando aqui que a ideia de colocar um macacão nos trabalhadores é genial também, porque o macacão é uma roupa mais democrática, que veste todo mundo e esconde de qual sexo você é, esconde os seus traços físicos. E essa era a ideia, né? Os trabalhadores não podiam de jeito nenhum revelar sua identidade. Então, com o macacão ali, os jogadores não conseguem definir se eles são nem homem, nem mulher e tudo mais. Então, é meio que isso, esse contraste aí verde e vermelho. Eu vou colocar aqui pra vocês que no círculo cromático, pra vocês verem mesmo que na teoria o verde é o oposto ao vermelho. Vamos para a cor da roupa do líder. E não só a roupa, o cenário do líder também. Tem toda uma estética envolvida que é diferente, se a gente for reparar, do jogo. E também de fora do jogo, quando eles estão lá na cidade vivendo a vida deles, a estética, a iluminação lá da sala do líder é diferente. Você vê que traz uma certa imagética de requinte dentro da sala, que a gente já vê que é uma pessoa com um posto maior do que o de todo mundo que estava lá, tanto jogadores quanto trabalhadores. E nós podemos perceber também que a roupa, todo mundo percebeu, é óbvio, né? Nós podemos perceber. Todo mundo percebeu que a roupa do líder é preta, né, gente? E o que nós falamos aqui no vídeo de cores que o preto significa? O preto significa nobreza. Ele também é um tom neutro, então, tipo assim, ele tá entre ali todo mundo, ele transita em todos os tons, junto com todos os tons. Então, essa questão do preto ter significado de nobreza, de requinte, que eu trouxe até aqui um exemplo de preto, que as maiores marcas que a gente tem aí no mercado, tanto de alta costura quanto de marcas de luxo, as logos são pretas, se você reparar. Eu cito aqui Chanel, Givenchy e entre várias outras, Yves Saint Laurent, sempre o escrito é em preto. Então, isso remete a um luxo. Esse preto remete a um luxo, que é a cor da roupa do líder, que tá acima ali dentro do jogo de todo mundo. Acima dele, só os VIPs, que são as pessoas que investem no jogo, pessoas muito, muito, muito ricas, e que a roupa deles é preta, mas a máscara é dourada. O dourado também tem todo esse significado de luxo, poder, de ouro. Então teve todo um cuidado aí com as cores lá no filme, na minha visão. Outro detalhe importante, dentro desse conceito de cores, é que aquela sala que os jogadores entram antes de ir para qualquer um dos jogos é uma sala branca. Vocês podem reparar, eu acho que, se eu não me engano, menos a do... como chama? Colmeia de Açúcar, que eles entram na sala do jogo anterior, que era uma sala
tipo um playground, assim, de bebê. Eu vou colocando as imagens aqui que vocês vão acompanhando meu raciocínio. Mas a sala que eles entram antes de todos os jogos é branca. E o que isso significa? Primeiro, a gente falou que o branco é uma cor de requinte também, de limpeza, uma cor clean. E também é uma cor neutra, tipo assim, para não dar nenhuma brecha do que seria o próximo jogo, do que seria, do que viria pela frente. É uma cor que deixa ali no ar pra gente uma incerteza. E dá essa ideia de incerteza que os personagens tinham ali naquele momento, de qual jogo seria, ou do que eles teriam que fazer, ou quem morreria, quem não morreria. Então traz essa tensão da incerteza, o branco naquela sala antes deles entrarem no jogo. E um outro detalhe é que a sala antes da branca não é na verdade uma sala, né? É a escadaria, ela é inspirada até numa obra de arte, que tem todo um desenho lá de escada subindo, escada descendo, e você não sabe quem tá subindo, quem tá descendo, que é muito isso, a gente vê principalmente nos primeiros jogos que estão as 456 pessoas lá no primeiro jogo, e a gente não sabe quem tá subindo, quem tá descendo ou quem tá indo pra onde. E lá as cores são cores meio que primárias, né? Pra remeter a essa infantilidade das brincadeiras que eles só descobriram mesmo quando eles entraram lá no jogo da Batatinha 1, 2, 3, que eram brincadeiras de criança. Mas antes disso, quando eles estavam passando na escada, eles não sabiam. Mas aquela cor, aquelas cores ali da escadaria, que são cores primárias que a gente aprende quando tá na infância, na escolinha, que é ali, acho que tá magenta, amarelo, que eu acho que tá meio que no verde azul, tem um verde e um azul, se eu não me engano. Tem acho que são 4 cores só presentes ali. Remetem às cores que as primeiras cores que a gente aprende mesmo, quando tá no primário. Então já remetia ao que vinha pela frente e a gente nem, se a gente for falar conscientemente, a gente acaba não entendendo isso. Já pegando sequência aqui falando do primeiro jogo, quando eles entram naquela arena lá e veem a boneca, vamos pensar na roupa e nas cores da boneca. É uma boneca infantilizada, então eles começam achando que não vai dar nada pra nós. Mas, né, quem assistiu aí sabe que, na verdade, acontece muita coisa. No começo eu achei pesado por causa dessas cenas, mas aí depois eu continuei vendo e eu vi que ia ser assim a série inteira mesmo e fui embora. Mas a cor da roupa da boneca é qual cor, gente? É laranja e amarelo. O que essas duas cores que a gente falou também lá no vídeo fazem? Estado de alerta. Tanto o laranja, vibrante, assim, deixa a gente atento, e o amarelo deixa a gente com vontade de agir. É uma cor jovem também, que remete a essa jovialidade, mas são duas cores que deixam a gente com essa energia, com vontade de agir, de ir fazer. Então sinalizava meio que uma agitação pros integrantes ali, pros jogadores. Essas cores da roupa da boneca, que eu acho que também não foram escolhidas por acaso, na minha opinião, né, galera? Outro detalhe que a gente precisa prestar atenção, e nem tem tanto a ver com cores, mas tem a ver com iluminação, é que quando os jogadores estão dentro do jogo, tudo é muito iluminado. Claro, a gente enxerga todos os detalhes com clareza, iluminação bem alta, assim. A gente sente até uma certa, entre aspas, paz dos jogadores estarem lá dentro. Agora, quando eles saem do jogo, que eles pedem pra sair, né, e voltam pra realidade deles, uma coisa que a gente não percebe no começo, mas a gente percebe quando eles saem do jogo pela primeira vez, é que a iluminação lá fora, do lado de fora, na cidade onde eles vivem, uma realidade muito difícil, de pessoas endividadas com valores altíssimos, pessoa que tá sendo ameaçada de morte, pessoa que tá devendo assim, milhões, sendo procurada pela polícia, a iluminação já é mais baixa, tudo é mais escuro, pra dar essa ideia de que a vida que eles viviam lá fora tava pior do que aquele jogo que já era muito ruim, que era muito violento, talvez que, tipo assim, que eles tinham essa esperança ali dentro do jogo que lá fora eles não tinham. Lá fora eles iam acabar morrendo por causa das suas dívidas de qualquer jeito, sem ter nenhuma chance, que era essa chance que eles tinham no jogo. Então até a iluminação, a cenografia trouxe isso pra gente, na minha visão, mostrando essa escuridão, essa coisa triste de quando eles estão fora do jogo. Eu acho que isso é um grande gatilho, assim, pra gente entender que quando o jogo retorna,
a maioria, 93% dos jogadores retornam, porque a vida deles era melhor com uma chance de ter alguma coisa, mesmo que tivessem que morrer para tentar essa chance, do que lá fora, nesse mundo escuro, difícil e pouco iluminado da vida que eles viviam do lado de fora do jogo. Eu acho que isso, assim, foi muito forte para mim, que eu já vi de cara, assim, essa questão dessa diferença na iluminação lá dentro e lá fora. Agora, caminhando mais pro final da série, quando o personagem principal sai do jogo, né, e ele passa um ano aí sem gastar um centavo de dinheiro, porque ele se sentia culpado. Então ele encontra com o velhinho em frente lá ao hospital que o velhinho foi, né, que pegaram o velhinho pro jogo e ele tava lá em estado terminal. A iluminação tá baixa, do mesmo jeito que mostra, tipo assim, como se dinheiro não resolveu os problemas do personagem principal. O mundo dele ainda continua escuro, triste, sem iluminação. E aí, quando ele resolve mudar, ele faz uma mudança de visual. Qual a cor que ele coloca no cabelo dele? Quem adivinhar, coloca nos comentários. Eu duvido vocês adivinharem qual a cor que o personagem principal colocou o cabelo. Isso mesmo que você pensou e comentou aqui embaixo, vermelho. Ele pintou o cabelo de vermelho porque ele meio que decidiu abandonar a ideia que ele tava de cuidar da filha dele, né? Que ele tinha essa vontade, ele tava indo até para os Estados Unidos encontrar com a filha dele que tinha se mudado para lá. Mas ele decide não ir mais, abandonar meio que a vida dele fora do jogo para voltar pro jogo. E ele volta o quê? Com o cabelo vermelho. E o que vermelho remete, que a gente falou lá no começo, ou seja, agora o perigo era ele. Porque ele já sabia como funcionava o jogo, já sabia de bastante coisa lá dentro e estava tentando ali voltar pro jogo. E outro detalhe, né, que é associar ele às pessoas que estavam acima. Agora ele já não estava indo mais como um cara endividado que não tinha dinheiro, ele já estava indo como um patamar acima, como um cara que tinha dinheiro, que estava voltando por vontade própria para colocar ali agora no jogo os seus ideais ali dentro. Então, assim, gente, isso foi incrível quando eu vi ele escolhendo a cor de cabelo vermelha para ele, assim, nossa, gente, foi muito perfeito isso. E outro detalhe é sobre a iluminação também. Depois disso, depois que ele faz essa mudança, que não é só uma mudança física, é uma mudança de pensamento. Tanto que ele passou esse tempo todo sem nem usar um dinheiro, mas aí quando ele achou meio que um propósito do que ele queria fazer da vida naquele momento, se a gente vê na cena que ele vai no metrô, atrás do cara, ou que ele tá, tipo, na beira do aeroporto pra ir pros Estados Unidos e desiste, as cenas já estão mais claras. Tá tudo mais aceso, ou seja, como se ele tivesse tido a luz do que ele vai fazer agora na vida dele. Agora ele tem um objetivo. E os próximos detalhes ficam pra segunda temporada, gente. Eu acredito que a segunda temporada vai vir logo, porque tá todo mundo muito ansioso. E a gente volta aqui pra falar de novo desses detalhes todos que eu consegui perceber. E se você percebeu mais alguma coisa que eu não percebi com relação às cores, à cenografia e iluminação, comenta aqui embaixo que vai ser um prazer interagir com vocês. Então o vídeo de hoje é esse, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquele like pra gente aqui embaixo e se inscrever no canal, que ajuda muito, gente. A inscrição e o like nos ajudam demais a produzir conteúdo, mais conteúdo pra vocês, a ter motivação aqui no canal. Obrigada por ver até aqui. Beijo, beijo, tchau!